Oi, irmãos! Que prazer estar aqui, que prazer poder compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E a minha oração, que é para isso, essa devocional, essa pequena reflexão, ela faça sentido na sua vida, assim como fez na minha, né? E eu queria compartilhar um pouco com vocês o que o Senhor tem colocado no meu coração nessas últimas semanas. Na sala dos jovens, a gente tem estudado sobre o livro de Atos. E eu sei que esse livro também está sendo estudado na sala dos adultos, né? E Atos tem grandes relatos, né? São homens e mulheres cheios do Espírito Santo, né? Cheios do poder de Deus, indo de um lugar para o outro, pregando a palavra, espalhando o amor de Deus, né? Tem milagres acontecendo, pessoas se convertendo. E tem muitos relatos inspiradores, né? Que enchem nosso coração de alegria, de encorajamento. A gente vê um Pedro restaurado, né? Pregando corajosamente na frente de líderes religiosos. A gente vê Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. E mesmo num momento mais difícil da vida dele, ele estava sendo apedrejado por conta do Evangelho, ele levanta os olhos aos céus e ele vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A gente vê Saulo sendo transformado em Paulo, né? Um perseguidor dos cristãos, para um dos maiores evangelistas, né? Que já existiram. E a gente vê um grupo de irmãos orando, né? E era uma oração que tinha tanta fé que o lugar que eles estavam até tremeu. Então a gente tem relatos muito impressionantes, né? Coisas que de fato nos encorajam e a gente pode ver o poder de Deus agindo, né? De forma grandiosa através daqueles homens. E uma pergunta que o Senhor tem me feito recentemente, né? Será que quando eu leio lá Atos, eu leio esses relatos, eu entendo que o poder que atuava naqueles homens, o Espírito Santo que habitava neles, é o mesmo que habita dentro de mim hoje, né? E eu queria ler um versículo, né? 2 versículos, na verdade, de Efésios, pra gente pensar um pouco sobre isso, né? Um primeiro tá lá em Efésios 1, do 18 até o 20. Diz assim, ó: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os assentar-se à direita nas regiões celestiais. E aí Paulo fala mais sobre esse poder, lá em Efésios 3, no versículo 20, ele diz assim, ó: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, esse poder atua em nós. Quando foi a última vez que você se lembrou dessa verdade, né? E presta bem atenção nesse trecho, né, de Efésios 1, do versículo que a gente leu, que diz que a grandeza do seu poder para conosco, os que creem. Poder que ele exerceu em Cristo quando ressuscitou dos mortos. E a pergunta que o Senhor tem feito para mim é: Fernanda, será que você vive como uma pessoa que realmente acredita nisso? Da grandeza do poder de Deus que atua em você, do Espírito Santo que mora em você, né? De que esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre os homens lá em Atos, né? Que encheu o Estevão ao ponto de, no pior momento da vida dele, ele ainda olhar para os céus, né? E ter uma visão incrível do Senhor. Que esse Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que habita em você, né? Eu acho que às vezes a gente esquece dessa verdade, que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, que o Senhor exerce esse poder através de nós, né? Nós somos filhos de Deus, do Deus de Israel Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para morrer por nós, mas que que ressuscitou no terceiro dia, né? Ele exerceu esse poder em Cristo, né? Ressuscitando dos mortos, como diz o versículo. Esse é o nosso Deus, e Ele atua em nós, né? Ele atua nas nossas vidas, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. E o que o Senhor tem colocado muito no meu coração é que a gente precisa tomar posse dessa verdade, né? De que dentro de nós habita o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que desceu sobre o povo lá atrás, né?
E quando Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo, ele disse, olha, mas recebereis poder, né? Quando o Espírito descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que está lá no primeiro capítulo de Atos. Então, irmãos, nós somos testemunhas do nosso Deus, né? Mas nós não estamos sozinhos, né? Nós temos o Espírito Santo atuando dentro de nós, né? Nós podemos testificar, testemunhar sobre o nosso Deus com confiança, porque o Espírito dele habita em nós, e lá em Romanos, Paulo diz que esse Espírito nos ajuda com as nossas fraquezas. Então, vamos exercer, né, nosso chamado e nosso papel no reino, sabendo que o Senhor está conosco, né? Eu oro para que essa verdade, que você se lembre dela todos os dias e que eu me lembre dela todos os dias e que a gente exerça, né, esse nosso papel de testemunhas do Senhor, sabendo que Ele não nos deixa sozinhos, irmãos, que o mesmo Deus que a gente vê atuando ao longo da Bíblia, em tantas histórias incríveis, né? Desde lá do Antigo Testamento ao Novo Testamento, e que a gente começa a ler Atos e ver como as coisas aconteciam, né? E como o Espírito agia, né? Através daqueles homens, que a gente saiba que esse mesmo Espírito habita em nós, né? E que o Senhor está do nosso lado, Ele está nos ajudando em cada passo que a gente dá e nesse chamado que Ele nos chamou para fazer, né? De sermos suas testemunhas, de exercermos nosso papel no reino e de espalharmos, né, essa notícia maravilhosa que é Jesus Cristo. Então, eu espero que o Senhor continue colocando essas verdades dentro do seu coração, continue te abençoando e que você seja encorajado por essa verdade de que Deus não nos deixa sozinho. Um abraço e até mais.